Matida, né? A pesquisa Quest também trouxe as intenções de voto para presidente de acordo com a região dos entrevistados. Traz pra gente o cenário estimulado aí no primeiro turno? Bora lá, Dani, a gente vai trazer as telas para vocês na região sudeste. A gente começa então com a região sudeste. Bolsonaro tem aí 38%, Lula aparece com 36%, agora sim, tá aí, ó. Lula aparece com 36% e a soma dos outros candidatos é de 13%. Nulos, brancos, nenhum não vai votar e indeciso também somam 14%. Tá aí, olha só. Na região Nordeste agora, o outro bloco, o segundo bloco que aparece aí na sua tela. Na região Nordeste, Lula tem 59% das intenções de voto. Bolsonaro aparece em segundo com 19%. A distância é bastante grande, 59% para 19%. A soma dos outros candidatos é de 13%. Nulos, brancos, nenhum não vai votar e indecisos também somam tá aí 9%. Vamos para a região Centro-Oeste, o terceiro bloco que aparece aí na sua tela. Na região Centro-Oeste e na região Norte também, Lula tem 40% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 38%. A soma dos outros candidatos é de 13%. Nulos, brancos, nenhum não vai votar e também indecisos somam 9%. Agora, o último bloco que aparece na sua tela é da região sul do país. Bolsonaro tem 45% das intenções de voto, liderando. Lula aparece em segundo lugar com 33% e a soma dos outros candidatos é de 17%. Nulos, brancos, nenhum e também não vai votar e indecisos somam 5%. Está aí a pesquisa Quest que está sendo divulgada hoje e esse cenário é o de regiões. Dani? Toca daí, parceiro. Vamos chamar a análise, Yuri, Renata, acho que o Leandro está de volta. Vamos lá, pode tocar. Vamos lá. Yuri Pita, Renata Agostini e Leandro Rezende já deve estar de volta aí, está todo mundo aparecendo na tela. Yuri, quero começar com você fazendo essa leitura, a gente destacando então cada uma das regiões agora. O que você destaca para a gente nesse cenário de regiões da pesquisa Quest que foi divulgada hoje, Yuri? Enzo, já tinha dado uma pincelada aqui e aprofundar essa questão do Sudeste. Na série da Quest, da pesquisa Genial Quest, o Sudeste é um território aí que está em disputa já há algum tempo. Não é de hoje, não é desta edição essa situação de empate técnico e vem se configurando nas últimas edições da pesquisa, nas últimas semanas, mais de mês que existe essa disputa por quem estará à frente nos principais colégios eleitorais do país. A gente está falando dos 3 estados que têm maior número de eleitores e, no total, a região somando mais de 40%. Agora, a grande questão, para a gente aprofundar um pouco do que aconteceu em 2018 e do que aconteceu em eleições passadas, para entender um pouco desse histórico e por que essa região se tornou tão relevante na eleição de 2022. No caso de São Paulo, a única eleição que o PT conseguiu ganhar as eleições presidenciais foi em 2002. Desde então, a oposição ao PT, ao antipetismo, predomina. Mas Minas e Rio de Janeiro vinham sendo bastiões de votos a favor do PT desde que o PT chegou ao poder. Isso se quebrou em 2018 e Jair Bolsonaro, se dependesse do eleitorado dos 4 estados da região sudeste, à exceção de Minas, que ficou quase com 50% dos votos válidos, chegou muito perto disso, mas não teve a maioria do voto dos mineiros já no primeiro turno, dos votos válidos. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, isso aconteceu e aconteceu com muita força, assim como no Espírito Santo, que é o menor dos 4 estados dessa região. E o que a gente está vendo acontecer nesta campanha eleitoral se não uma chance de vitória do ex-presidente Lula contra Bolsonaro, por exemplo, no estado de São Paulo ou no estado do Rio, mas uma retomada do estado de Minas Gerais e uma disputa ali na margem também no Espírito Santo. Mas seja como for, só a retomada de uma disputa acirrada como a gente está vendo, principalmente aqui em São Paulo, já é um grande avanço para o PT de retomada, de reconquista de eleitores que já estiveram com o partido e que há 20 anos o partido vem perdendo esse apoio. Renata, a gente viu aí que Bolsonaro avança no que ele já tinha, né? Naquele cenário de regiões, a gente tem visto isso muito claramente. O que dizem as campanhas aí, os aliados de Lula e também de Bolsonaro para essa análise feita pelo último dado divulgado agora pela Quest? Rê?
Olhando os números mesmo, Kenzo, o que a gente vê é que esse cenário que a pesquisa Quest traz, ele está do lado do presidente Jair Bolsonaro, calcado, a gente falava agora da questão do Sudeste, mas ele tem ali um crescimento dentro da margem de erro na região Sul, ele tem, no caso do público masculino, um empate, ele vai ou melhorando, ou oscilando, ou mantendo posições em públicos que ele já tinha. É o caso da classe média também, que ele tem de novo ali um avanço, mas era um público em que ele já vinha crescendo. Os desafios permanecem no lado do presidente Jair Bolsonaro, com o público feminino, com os estratos mais pobres da população, com a região Nordeste. Então, a gente tem de novo uma repetição daquela leitura. Bolsonaro vem ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, encurtando essa distância para Lula, mas ele não consegue tirar de Lula o capital eleitoral que o ex-presidente, que o petista amealhou. E ele segue com um calcanhar de Aquiles ali, para usar essa expressão, todo mundo conhece, mas um pouco batida, mas de fato ele segue com problemas muito delineados e com um desafio de superá-los, e até agora ele não achou uma receita eficiente para isso. Leandro Rezende, quero puxar com você exatamente esse estado aí do Rio de Janeiro. A gente tem visto o foco da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro, Bolsonaro também, nesse eleitorado carioca aí, que é reduto de Bolsonaro, inclusive, né? Navega por essa água aí pra gente ter uma leitura melhor daí do estado do Rio de Janeiro, por favor. O jogo aqui, Kenzo, tá empatado, já teve uma distância grande do ex-presidente Lula para cima do Bolsonaro, né, na avaliação dos próprios bolsonaristas com quem converso, e há uma avaliação de que essa margem se estreitou e que o presidente da República conseguiu ultrapassar o ex-presidente Lula. O que o dado da Quest está mostrando ao agregar todo o Sudeste é um cenário ali, né, que já foi em julho, por exemplo, havia, fora da margem de erro, uma vantagem do ex-presidente Lula. Isso foi afunilando, chegou em agosto já em empate técnico e agora, de novo, a gente em empate técnico aqui na região Sudeste, que estão as três maiores concentrações de eleitores do país, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caso particular para o PT, porque foi aqui que o PT teve uma derrota bastante grande nas eleições de 2018 com o Fernando Haddad. O ex-presidente Lula consegue recuperar uma parte desse eleitorado, mas já perdeu boa parte do eleitorado que havia recuperado, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, sobretudo na Baixada Fluminense e no interior do estado, muito fruto ali da participação do Cláudio Castro na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Para tentar virar esse jogo, o PT prevê, antes do primeiro turno, mais uma vinda do Lula ao Rio de Janeiro, mas aí o Lula um pouco desconectado da disputa estadual. Por quê? Quem está organizando essa vinda do Lula aqui para o Rio, para o dia 25 de setembro, é o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eduardo Paes é do PSD, partido que indicou o vice da candidatura do PDT. O PDT tem o Rodrigo Neves e o Ciro Gomes, né, candidato à presidência. Então, por isso, o PT já disse que não quer ter nenhum candidato a governador no Rio nesse ato do dia 25. Lembrando, o PT apoia no Rio o candidato Marcelo Freixo. Então, está uma saia justa contratada já para daqui a 2 semanas, né, daqui a 11 dias, mais ou menos, o dia 25 de setembro, esse ato do Lula aqui no Rio, com Eduardo Paes, que é um ativo que a campanha do PT tem para tentar, nessa reta final. O Wellington Dias, que é um dos coordenadores políticos da campanha do Lula, me diz que é uma prioridade da campanha do petista o estado do Rio, e o ato com Eduardo Paes é uma tentativa de dar esse empurrão. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro segue fazendo uma série de agendas aqui no estado, estará aqui nesta semana de novo para uma agenda com o eleitorado evangélico, que é onde a campanha enxerga que pode abrir ainda mais a distância que o presidente da República já tem para o ex-presidente Lula. Nesse sentido, é importante destacar de novo o meu Rio de Janeiro, não estou puxando sardinha para o meu estado, mas é importante fazer esse destaque, porque o eleitorado evangélico ele é grande no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro em particular. Então não é à toa que o presidente da República vem nessa semana aqui para fazer uma agenda com o eleitorado evangélico, justamente no berço, né, do seu movimento político, no berço do bolsonarismo. Todo mundo de olhos bem atentos aqui no terceiro maior colégio eleitoral do país. Kenzo.
Agora, valeu, Leandro, pelas informações. Agora, Yuri, a gente viu ali muito claramente, mais uma vez nessa pesquisa, né, que aquele retorno que a gente esperava, né, que na verdade a campanha de Bolsonaro esperava bastante que acontecesse do Auxílio Brasil turbinado, não veio de novo, né, Yuri? Não veio e muito provavelmente não virá, Kenzo. E isso é um dos aspectos também que a gente consegue perceber, não só nessa pesquisa da Genial Quest, mas uma tendência uma não tendência, na verdade, essa mudança significativa entre os beneficiários do Auxílio Brasil em favor do presidente Jair Bolsonaro, a ponto de mudar o quadro geral da eleição ou mesmo nesse segmento de eleitores. Isso continua retratado na Genial Quest, isso foi apontado pelo IPEC, pelo Datafolha, mesmo pelo IPESP, ou seja, todas essas pesquisas vão mostrando que só o aumento de R$200 pago pelo governo como uma medida que a Quest também acho que é a pesquisa que mais deixa isso claro na boca dos entrevistados, o quanto foi interpretado como uma política eleitoreira, o quanto isso não surte efeito, não consegue mexer com as intenções de voto. E muito disso porque há todo um histórico de políticas públicas feitas para esse segmento da população que depende dos programas sociais do governo, feito ao longo de não mas de 3 mandatos e meio ligados ao ex-presidente Lula, sendo que 2 deles completos pelo próprio ex-presidente. E isso faz toda a diferença para que ele consiga manter a resiliência e o favoritismo nesse público do eleitorado. Tá certo.